Outra questão importante, pessoal. A palavra escala. Escala. Existem diversas definições de escala. Dentre elas, nós destacamos aqui duas, que é, a primeira significa ponto de parada de ônibus, parada de uma aeronave, de um navio, etc. A segunda, e a mais utilizada, se refere a uma banda de variações possíveis de uma dada informação ou de algum fenômeno natural. Uma banda de variações. Isso é uma escala. Com uma escala, pode-se enquadrar uma informação. Com uma escala, nós podemos enquadrar uma informação. E saber se a mesma tem alta, média ou baixa intensidade. Por exemplo, na escala Celsius de temperatura, ou a escala Beaufort, para verificar a intensidade dos ventos, a escala de Fujita, para enquadrar as intensidades dos tornados, a escala de Mohs, para enquadrar a dureza dos materiais, e assim por diante. Então, nós vamos assistir, nós temos aí a presença, a existência de muitos tipos de escalas. Eu vou dizer se o alumínio é mais duro ou mais mole que o aço, utilizando uma escala de Mohs. Tá? 2 terremotos aconteceram ao mesmo tempo. Eu vou poder dizer que um foi mais intenso que o outro. Por que eu consigo dizer isso? Porque um é de grau 4 e o outro é de grau 5. Quem criou isso? Fujita. Intensidade dos sons. Percebe o que significa a palavra escala nesse sentido? Além de escala de ônibus? Então, é uma banda de variações possíveis de um dado fenômeno ou de uma dada informação. Eu tenho a escala Celsius, tenho a escala Kelvin. São diferentes escalas, mas que permite nós sabermos qual é o nível, qual a intensidade da temperatura em um dado processo termodinâmico. Então, não confundir essa intensidade, o valor, com a escala. Isso dá confusão. Não é? Quando eu passo de um problema físico, vou modelar isso, vou levar esse problema para um túnel de vento. Eu tenho uma aeronave com a envergadura de 40 metros. Não dá para colocar no túnel. Então, eu vou desenvolver um modelo que tenha similitude geométrica, mas que tenha dimensões reduzidas em relação ao problema real, ao problema em si. Tenha dimensões reduzidas. E não escala reduzida. Não faz sentido. Escala é a possibilidade de variações de tamanho que vai variar de 0 até centenas de metros. A aeronave em si tem 40 metros de envergadura. O modelo tem 40 centímetros. Mas, onde eu vou enquadrar 40 metros
e 40 centímetros é a escala de comprimento. Aí eu vou enquadrar 40 metros ou 40 centímetros. E aí eu sei que o modelo tem um tamanho reduzido. Não a escala eu não mexi na escala. Então, essa história de um modelo em escala reduzida não tem nenhum sentido. É um modelo com dimensões reduzidas. Eu vou fazer uma redução nas dimensões. Como que eu sei que eu reduzi? Porque eu tenho uma escala de comprimento. Na mesma escala, as dimensões do modelo são menores que as dimensões da aeronave. Entenderam? É comum encontrar na literatura o uso inconsistente da palavra escala pela própria intensidade da informação. Por exemplo, nos estudos de turbulência, encontra-se referência à escala de comprimento, ao invés de comprimento característico. E se vocês pegar a nossa apostila, que deu origem ao livro, lá vocês vão encontrar o uso de escala. Mas, com as reflexões, nós fomos criticando e fomos aperfeiçoando. Porque nós aprendemos com o uso da palavra escala. Mas a gente tem o direito de criticar e de modificar, desde que faça sentido, que a gente seja convincente. Portanto, no livro vocês já não vão encontrar mais, a menos de alguma palavra, algum local, alguma palavra escala perdida, mas normalmente vocês não vão encontrar. A gente procurou adequar toda a nomenclatura a esse sentido. E a escala é uma gama de variação, e na escala eu vou enquadrar diferentes valores. Então, falar de escala de Kolmogorov não existe. Kolmogorov não criou nenhuma escala. As grandes escalas também não. Mas o escoamento turbulento, onde nós encontramos uma banda de estruturas turbulionares, eu vou encontrar desde o comprimento integral, relativo às maiores estruturas, até o comprimento característico de Kolmogorov, que são as menores estruturas turbulionares. Velocidades características, energia cinética característica, vorticidade característica, e não escala de energia, escala de comprimento de Kolmogorov. Eu vou usar uma escala de comprimento, uma escala de energia, para enquadrar a banda de energia que caracteriza o escoamento turbulento. Tá? Então, a gente evita o uso da palavra escala de forma indevida. Então, ó, escala integral de comprimento. A gente vai dizer simplesmente comprimento integral. Escala de Kolmogorov, para o que a gente vai colocar comprimento característico de Kolmogorov. Número de onda característico de Kolmogorov. Escala de velocidade, ao invés de velocidade característica. Então, nós vamos usar a velocidade característica das grandes estruturas, a velocidade característica das estruturas de Kolmogorov, ao invés de escala. Dúvidas? Pergunta, não? Escoamentos compressíveis, pessoal. Escoamentos compressíveis. A propriedade associada ao escoamento, a compressibilidade, é medida utilizando-se o adimensional número de Mach. Quanto maior o valor desse parâmetro, mais intenso é o efeito de compressibilidade. E mais sensível se torna a massa específica do fluido em relação às variações de pressão. Se Mach for menor que 0,34,
dizemos que os escoamentos podem ser considerados incompressíveis, uma vez que se torna difícil calcular a massa específica do fluido em função da pressão. Não podemos confundir e trocar os conceitos de fluidos compressíveis e escoamentos compressíveis. Ambos são conceitos válidos, mas com significados distintos. O primeiro, fluido compressível, se mede com experimentos executados com o fluido, ainda que ele esteja em repouso. Tá? Pego uma bombinha e vou comprimir o ar. Eu consigo diminuir o volume com a mão. Tenta fazer isso com a água. Então, o ar é um fluido compressível. A água é um fluido pouco compressível. Agora, eu posso ter um automóvel se deslocando no ar e o escoamento relativo a automóvel é caracterizado por um número de Mach pequeno, Mach 0,1. Então, o ar é compressível, mas o escoamento, nesse exemplo, é incompressível. E quando falamos dos modelos matemáticos para levar em conta os efeitos de compressibilidade, nós estamos falando de escoamentos. Então, não confundam escoamentos compressíveis com fluidos compressíveis. E é comum a gente encontrar. Daí a modelagem para escoamentos de fluidos compressíveis. É preferível, daí a modelagem para escoamentos compressíveis de algum fluido. Então, o primeiro significa que a gente mede com o experimento, mesmo que o fluido esteja em repouso. Já o segundo faz sentido quando o fluido se encontra em movimento. Então, nós vamos adotar, né, a nomenclatura de escoamentos compressíveis, não escoamentos de fluidos compressíveis. Estruturas turbulionares. Uma vez injetadas as perturbações nos escoamentos, elas podem ser amplificadas em uma dada banda de frequências, dando origem a instabilidades. A título de exemplo, em escoamentos cisarantes livres, nós vamos encontrar as chamadas instabilidades de Kelvin-Helmholtz, as quais podem se organizar em uma estrutura turbulionar de múltiplas frequências ou múltiplos números de onda. Por exemplo, está aqui uma Kelvin-Helmholtz. Isto é, o comprimento de onda lambda dessa estrutura. Mas, ao mesmo tempo, outros comprimentos de onda menor podem aparecer sobre ela. Então, está aqui, lambda 1, lambda 2, e assim por diante. Posso ter outras ainda menores. Enfim, já tenho aí primórdios de turbulência. Eu tenho um elenco de comprimentos de onda. Isto dá origem ao que a gente chama de uma estrutura. É um ente que é composto por um elenco de comprimentos de onda, ou de períodos, ou de frequências, ou de números de onda. A gente vai separar mais à frente esses conceitos. Mas isso é o que a gente chama de uma estrutura turbilionar. Por que estrutura? Porque é composto de uma banda
de comprimentos de onda. E, novamente, aí é um erro conceitual. A gente chama isso de vórtice. A definição de vórtice também vocês vão encontrar, até mesmo no dicionário. E nós vamos ver que a palavra vórtice não traduz a física de uma estrutura turbionar. Aliás, já adiantamos que em um escoamento é quase impossível você encontrar algum ente que atenda à definição de um vórtice. Nós apresentamos também a definição de vórtice. Então, um aglomerado de instabilidades, como nós desenhamos aqui, de diferentes frequências, de diferentes comprimentos de onda, que coexistem no espaço e no tempo, interagindo não linearmente entre si. Esta existe porque ela é composta destas, ou estas existem porque elas estão presentes nesta? Isso é não linearidade. Resulta em uma ou mais estruturas turbionares, as quais, em escoamentos turbulentos, podem ser identificadas em todo o espaço de observação, com maior ou menor concentração e intensidade, em conformidade com o problema em observação e análise. Então, esse é o conceito de estrutura turbionar. Está claro para vocês? Experimentar. Uma vez modelado um fenômeno, o modelo pode ser utilizado para a realização de experimentos. Assim, pode-se ter experimentos teóricos ou experimentos materiais. O modelo de uma aeronave, desenvolvido em resina, instalado em um túnel de vento, constitui um modelo material de uma aeronave em voo na atmosfera terrestre. Nesse caso, realiza-se experimentos materiais, o que a comunidade científica mundial costuma denominar de experimento físico. Experimento físico. Mas esse mesmo problema pode ser modelado do ponto de vista teórico, seja ele matemático ou computacional, com o qual desenvolver-se-ão simulações computacionais. Esse tipo de modelagem não pode estar desprovido de sentido físico, senão não tem nenhuma utilidade. Assim, em ambas as modelagens, material e teórica, devem carregar o máximo possível de sentido físico do problema modelado. Ambas são modelagens físicas. Experimentar é estudar um dado problema, um dado efeito físico, um dado fenômeno. Einstein, por exemplo, ele disse que a forma mais poderosa de experimentar os fenômenos naturais é através do pensamento. Para estudar o problema, utilizam-se das experimentações materiais e teóricas. Assim, no presente livro, é comum falar de experimento material e experimento teórico, porque ambos são físicos. E não associar o experimento material à experimentação física. Ela é física? Sim. Mas a experimentação computacional também é física. Senão, não tem nenhuma correlação com o problema que nós estamos experimentando. Não teria utilidade.